Olha o quinto sinal, marcando 8 da manhã, começando aqui o Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, nesta quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Já convido o nosso ouvinte a se juntar conosco no Dial, no aplicativo Band Rádios, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e a também participar pelo nosso WhatsApp 11 99904 8756. Isto posto, vamos lá com os nossos assuntos de abertura do Jornal Gente. Sabe que nós jornalistas, e aí eu queria dividir isso com os nossos ouvintes, com o Pedro Campos, com o Cláudio Humberto em Brasília. A gente hoje está numa situação aqui de exposição diária muito delicada, não é? E aí eu pergunto para você, Pedro, para você, Cláudio, se vocês já não ouviram alguém dizer alguma coisa do tipo: nossa, eu não aguento mais esse noticiário. Eu tô cansado, eu não aguento mais. E aí ficamos nós aqui na seguinte sinuca de bico, não é? Nós hoje vivemos o momento em que a pandemia atingiu seu pico no Brasil. Isso é óbvio. Um número ontem colocado na abertura do Jornal da Band, acho que faz com que o nosso ouvinte tenha uma percepção do tamanho hoje desse pico pelo qual a gente passa da Covid-19 no Brasil. Foram quase 4.200 mortes ontem. Sim, é parte acumulada do feriado de Páscoa que não havia sido contabilizada, mas é um número chocante. 4.195 mortes em 24 horas. E aí a conta que o Jornal da Band fez foi a seguinte: esse número é maior do que a soma das mortes ocorridas nos 16 países que vem ali na sequência do Brasil em relação ao número de mortes. Some-se todas as mortes acontecidas nesses 16 países em 24 horas e não se chega ao número de 4.195 óbitos que foram registrados no Brasil. Então, a gente fica aqui nessa situação muito delicada, porque a realidade se impõe. Mas eu acho que o que cabe a nós também aqui, jornalistas, é identificar o que existe de novo no quadro hoje. Para onde que os números apontam? Para onde existe uma possibilidade de esperança, de perspectiva de que as coisas melhorem e quais são os prazos possíveis. É por isso que hoje eu queria, além de citar esse número, que é chocante, também trazer aqui duas informações que são muito relevantes. A primeira delas é em relação à produção de vacinas na Fiocruz. O nosso ouvinte sabe que, no curto prazo, no curtíssimo prazo, é essencial que tanto o Instituto Butantan quanto a Fundação Oswaldo Cruz consigam produzir o máximo de vacinas possível. O máximo. O Butantan hoje responde por 8,5 a 9 doses aplicadas no Brasil. Começou a produção antes, teve mais sorte nos insumos e já detinha a tecnologia da produção dessa vacina da Sinovac. No caso da Fiocruz, o insumo demorou mais, houve problemas na linha de produção e os insumos também não são tão abundantes. O fato é que a Fiocruz ontem anunciou que existe a clara possibilidade de que durante o mês de abril saiam dos laboratórios do Rio de Janeiro 1 milhão de doses por dia. É um número bem substantivo, 1 milhão de doses por dia. Só a Fiocruz, já sozinha, poderia fazer com que aquela meta colocada pelo ministro da Saúde fosse atingida de vacinar 1 milhão de brasileiros por dia a partir do mês de abril. Aliás, ontem houve sim a superação dessa meta de 1 milhão de brasileiros vacinados. O segundo dado, que hoje é trazido aqui na coluna da jornalista Mônica Bergamo, nossa companheira no Grupo Bandeirantes de Comunicação, indica que uma pesquisa feita em Manaus com a Coronavac mostra que a vacina é sim eficaz na prevenção da variante brasileira da P1 da Covid-19. Ainda não houve a divulgação oficial de estudos conduzidos pelo Instituto Butantan sobre a efetividade da vacina, o que tem dado margem a algumas suspeitas, digamos. E esse estudo, que é conduzido pelo pesquisador médico Júlio Croda, conseguiu reunir dados em Manaus, onde a P1 apareceu primeiro e onde a vacinação avança rapidamente também. E desse estudo se conclui, sim, que há efetividade na ação da Coronavac contra a P1, que avança hoje também
pela América Latina. A gente entra agora, nas palavras do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, ouvido aqui ontem na Rádio Bandeirantes pelo José Luiz da Atena, a gente entra no momento crítico de análise da curva de mortes, de casos e de internações. Em São Paulo, se nós olharmos a curva, número de mortes ontem foi recorde, assim como no Brasil. Número de internações tem caído. Pouquinho, muito pouquinho, mas tem caído, pelo menos parou de subir. Com mais leitos que foram entregues, a lotação das UTIs no estado de São Paulo baixou pela primeira vez nas últimas semanas dos 90% de ocupação. O que vai acontecer a partir de agora, nessa semana, na semana que vem, vai ser determinante para a gente entender qual vai ser o rumo dessa curva do coronavírus no nosso país. Então, na abertura do Jornal Gente, dividindo com os nossos ouvintes, perspectivas que nós temos, que são concretas em vacinação, em números que já aparecem dos efeitos das quarentenas mais rígidas apresentadas e colocadas em prática pelos estados, e também a realidade hoje que não pode deixar com que a gente baixe a guarda. 8h06, direto de Brasília, Cláudio Humberto. Muito bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Brasil. Eu só queria, antes de entrar no tema específico, eu queria fazer duas observações em relação a esses números apavorantes do crescimento da Covid e também do número de mortes, né? É preciso destacar que, de fato, o número de mortes continua muito elevado, mas dessas 4.000 e tantas mortes que foram registradas ontem, né, um número impressionante, né, o número de mortes que foram registradas ontem, na verdade essas mortes correspondem à soma do que aconteceu de óbitos no feriadão. Somente nos últimos 3 dias, até ontem, foram registradas 2.175 mortes. Ocorreram 2.175 mortes em 3 dias, incluindo ontem. E se juntando todo o restante do feriadão, chegou-se a esse número que é absolutamente apavorante, mas isso não significa, ao contrário do que a gente vê em muitas manchetes hoje no país, não significa que ontem morreram essas 4.000 e tantas pessoas. Isso não é exato, né? Isso é o somatório dos últimos dias, incluindo o do feriadão. Outra informação que eu queria trazer aqui é com relação ao recorde do Brasil. Se o Brasil bate recorde de número de mortes, né, seguidamente, não foi o caso de ontem, é bom que se diga, já houve dias em que de fato ocorreram bem mais mortes, mais de 3.000 mortes em um único dia. Ontem foi o número registrado até ontem, né, nos últimos, do feriadão. Mas ontem também foi o dia de um outro recorde, em relação ao qual a gente precisa também voltar as nossas atenções, porque afinal de contas, nessa guerra, há também vitórias. Ontem o Brasil bateu o recorde do número de pessoas vacinadas. Foram 1.236.000 pessoas que foram vacinadas contra a Covid em todo o país. Isso é um número bem maior do que aquele 1.055.000 vacinados da semana passada, na quarta-feira da semana passada, né? Esse recorde foi superado para 1.236.000, das quais 894.000 pessoas foram vacinadas em primeira dose e 303.000 pessoas em segunda dose. Foi um crescimento bastante significativo do número de doses aplicadas pela segunda vez na mesma pessoa, né? O que é também muito positivo, mas isso depois a gente esmiuça esses números. O que eu queria trazer aqui eram rápidas considerações sobre o que aconteceu ontem, posse oficial de 6 ministros. Na rigor, todos já estavam no exercício de suas funções, foi apenas uma solenidade, digamos assim, mais fechada, na qual os ministros tiveram a oportunidade de falar, etc., ao se dirigir ao presidente. O melhor discurso dele, de todos, me pareceu o do novo ministro das Relações Exteriores, mostrando uma mudança de atitude da diplomacia brasileira, ele anunciando que vai basear a sua ação como chanceler do Brasil no tripé
diplomacia da saúde, uma expressão que ele usou me pareceu feliz, também uma atuação firme na defesa do meio ambiente, da Amazônia, etc. e tal, e também o tripé econômico, inclusive com a inserção do Brasil em organismos multilaterais como a OCDE, por exemplo, né? Então, foi marcante. No final do dia surgiu a confirmação que já havia sido citada pelo presidente Bolsonaro durante essas posses, com a mudança dos diretores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E aí, é claro, novamente surgiu aquela história, isso aí tem alguma coisa por trás, é para proteger não sei quem, proteger família, aquela conversa mole que a gente ouviu em maio do ano passado, na troca a primeira troca que houve, né, com a saída de Sérgio Moro, e a primeira troca que houve no comando da Polícia Federal. De lá para cá, não se tem notícia, né, desde a posse desse diretor que foi substituído ontem, não houve nenhuma notícia de favorecimento ou de perseguição absolutamente a ninguém por parte da Polícia Federal e do mesmo modo. Essa troca é uma troca que deve ser encarada com a normalidade que é verificada em qualquer troca de ministro. O ministro sai, o ministro que sai com todos os auxiliares que o ajudavam na tarefa de conduzir o ministério. E a mesma coisa com os que entram, eles chegam com sua turma. O novo ministro da Justiça, ao qual a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal são subordinados, é um delegado da Polícia Federal, muito sério, aliás, uma figura muito respeitada, etc. Ele está levando para comandar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que vai ter um foco uma prioridade acentuada na questão de segurança pública. Ele está levando diretor da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal da sua confiança, é a turma dele. Isso não significa nenhum tipo de influência. E, novamente, né, só mesmo no atual governo é que os cargos de confiança são considerados permanentes. Aí ninguém pode mexer, que já acaba gerando esse tipo de desconfiança. E outro assunto que ontem animou o noticiário foi um prazo estabelecido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para que o Ministério da Justiça, o governo, explique o acionamento, a utilização da Lei de Segurança Nacional contra ativistas que ofenderam o presidente, chamando de genocídio, de genocida, portanto, imputando um crime ao presidente. Esse tipo de imputação de crime é crime, né? É algo que está previsto na legislação, inclusive na Lei de Segurança Nacional. Acho que a grande discussão não é nem exatamente essa suscitada pela intimação do ministro Gilmar Mendes. A grande discussão é por que diabos ainda no Congresso Nacional não revogaram essa lei. A Lei de Segurança Nacional é um dos entulhos autoritários. Está aí. A ditadura passou, foi embora há tantos anos, tantas décadas, e continua uma das suas criações, que foi essa Lei de Segurança Nacional, continua aí em vigor. O presidente da República não precisava disso, não precisava usar ou não deveria permitir que o seu pessoal usasse essa lei contra esses ativistas, mas é uma lei que tá aí, né? O ministro Gilmar Mendes poderia ter aproveitado o embalo e também solicitado explicações ao seu colega Alexandre de Moraes. Ele usou a Lei de Segurança Nacional para justificar a prisão de um deputado federal, prisão de jornalistas, imposição de censura a blogs e enfim, essas blogs, conta de Twitter que foi cancelada por ordem do ministro Alexandre, e tudo isso com base na Lei de Segurança Nacional. Então é o seguinte, ou a lei é para ser usada, ou deve ser usada ou então é preciso cancelar essa lei de uma vez por todas, né? Fica parecendo com esse noticiário que o presidente da República inaugurou, né, inventou a perseguição aos seus... Aliás, o noticiário todo, bastante manipulado, né, fala em perseguição do presidente aos seus críticos. Olha, se o presidente fosse processar seus críticos, aqui todos nós já teríamos sido processados por ele, né? Não só nós, como toda a imprensa, o que não é
verdade. Na verdade, o que aconteceu é o presidente, sentindo-se ofendido, processou as pessoas que o ofenderam. E é uma coisa usual, inclusive entre aquelas pessoas que, mesmo sendo culpadas dos crimes que lhes são imputados, eles acabam por processar quem os acusa, até para usar aquilo como forma de demonstrar inconformismo, demonstrar inocência, etc. e tal. Mas é um arsenal jurídico que está aí. Vivemos num país em que sentenças judiciais fazem o que fez o ministro Alexandre de Moraes. Prende deputados, censura órgãos ou veículos de comunicação, ou veículos de manifestação de opinião. Né? A opinião pode ser a pior possível, né? Pode ser a mais indefensável, mas as pessoas têm o direito de expor, de defender as suas posições. Vivemos num país em que agora, recentemente, né, até um dia desses, o jornal Estado de São Paulo foi mantido sob censura durante 3.300 dias, quase, por um dos filhos do ex-presidente José Sarney. Foi à justiça e conseguiu uma medida judicial que proibia o jornal O Estado de São Paulo de publicar o nome dele, de citar o nome dele, que estava envolvido em alguma operação aí da Polícia Federal, etc. E vivemos num país, portanto, cuja Constituição, as autoridades, a imprensa, todo mundo, a classe política, tolerou essa situação. Há, neste momento no Brasil, centenas de jornalistas que estão na mesma situação. Estão proibidos de citar o nome das pessoas que são alvos das suas críticas. O mesmo ministro Alexandre de Moraes mantém sob censura um grupo de comunicação no Amazonas que é proibido de publicar qualquer referência ao senador Eduardo Braga, porque esse veículo denunciou o envolvimento do senador em algumas maracutaias, algumas coisas erradas, etc. Aí o senador foi lá para calar os seus críticos, né, para calar quem o acusava, foi ao Supremo e conseguiu do ministro Alexandre de Moraes uma medida simplesmente impondo censura aos veículos. Eram 2 emissoras de rádio, um site, enfim. O fato é que o Brasil precisa rever isso. O legislador precisa, afinal, refletir sobre essa questão, até que ponto a Constituição Cidadã de 1988 tolera esse tipo de coisa, de intimidação ou também de censura à imprensa. Meus amigos, muito bom dia. São 8 horas e 17 minutos aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, eu quero destacar o que aconteceu em Mococa, no interior do estado de São Paulo. Bandidos armados até os dentes, mais uma vez, com carros blindados, estrutura, né, de quadrilha organizada para levar dinheiro de agência bancária. Ainda não se sabe a quantidade, mas estima-se que é um elevado valor, porque nós estamos no começo de mês, é o momento em que as pessoas vão até o banco para sacar benefícios, para sacar dinheiro para os seus compromissos. Claro que para quem tem, porque está difícil para muita gente que não tem dinheiro nesse momento mais crítico da pandemia. De qualquer forma, é um período de movimentação intensa nas agências bancárias, né? A cidade de Mococa tem 70 mil habitantes, fica entre São Paulo aqui e o sul de Minas Gerais, na região ali de Ribeirão Preto, né, e Vargem Grande do Sul, e nós temos, claro, uma preocupação para ações como essa, porque o crime organizado utiliza ações como a desempenhada em Mococa para financiar outras ações. E o grande problema, né, desse tipo de ação não está só naqueles que são os bandidos operacionais, aqueles que pegaram em armas, dirigiram os veículos, acionaram as granadas, acionaram os detonadores, os explosivos, causaram pânico na cidade, né, com moradores acordando durante a noite com barulho de tiros para tudo quanto é lado, a população apreensiva, né, para sair às ruas nesta manhã ainda por tudo que aconteceu, mas os cabeças dessas organizações criminosas, os bandidões, né, que esses muito dificilmente a polícia consegue chegar até eles. São esses bandidos que precisam ir para trás das grades para que a gente impeça, né, que novas ações como essa. Às vezes a polícia consegue até prender um ou outro bandido aí que participou da ação. É importante mesmo que tire de circulação, que coloque na cadeia e que a justiça faça parte dela, deixando esses bandidos atrás das grades por muito tempo. Agora, quem deu a informação
Os bandidos entraram, Thaís e Cláudio, em 2 agências bancárias lá de Mococa e foram direto pro cofre. O restante da agência está intacto. Ninguém mexeu em uma folha de papel, uma impressora, um computador, nada. Eles foram direto no cofre aonde estava o dinheiro. Numa das agências tem mais de um cofre. Eles arrombaram exatamente o cofre onde tem o dinheiro. Não precisa ser um Sherlock Holmes, não precisa ser um especialista no FBI, né? Não precisa ser um policial com experiência internacional para concluir que tem uma informação privilegiada. A letra foi dada, como se diz na linguagem coloquial, né? E a polícia precisa chegar até esses criminosos. É o mais importante, tão importante quanto, eu diria, chegar aos chefes da quadrilha, é chegar com quem deu essa informação privilegiada. E a justiça precisa fazer a parte dela. Quem deu informação privilegiada é tão bandido quanto aquele que pegou em arma para ir lá detonar o explosivo e roubar o dinheiro da agência. Porque quem está passando esse tipo de informação faz parte da quadrilha e tem uma função essencial para o sucesso da empreitada criminosa. Então, vamos investigar, vamos torcer para que a polícia tenha aí paciência, né? Porque não é fácil, eu reconheço, para a inteligência da polícia, e nós temos instrumentos para isso, temos bons policiais para chegar até esses bandidos, colocá-los atrás das grades e que não haja aí nenhum tipo de cuidado da justiça ao aplicar uma pena dura para esses criminosos. É isso que a gente precisa, porque senão, daqui a alguns dias, vamos voltar aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes a entrevistar prefeito, entrevistar policial, entrevistar vítima, entrevistar testemunha dessa ação do crime organizado, definida aí como novo cangaço, que há muito tempo tem atingido cidades de pequeno e médio porte no país. Você participa conosco, como disse a Thaís, vai mandando a sua mensagem aí. Tem um leque de assuntos hoje para você comentar, tem pandemia, tem essa questão do crime organizado, tem a troca de ministros, como destacou aqui o Cláudio Humberto. Aliás, hein, Cláudio, só voltando num dos seus destaques aqui, que mudança já, hein? No Ministério das Relações Exteriores, o ministro nem esquentou a cadeira, já botou o presidente para conversar com o presidente da Rússia, né, para trazer vacina para nós, para falar sobre a Sputnik. Que pragmatismo, né, diplomático que tanto aguardávamos, que já está sendo mostrado, pelo menos nas primeiras ações do novo ministro das Relações Exteriores, né, Cláudio? É exatamente um comportamento que fez falta, né, ao presidente da República, fez falta ao país. No ano passado, esse tipo de empenho pessoal para conseguir vacina, ele tinha que ter adotado esse comportamento desde o ano passado. Isso acabou trazendo grandes prejuízos ao país e a ele próprio, né? Se ele tivesse demonstrado esse interesse já no ano passado, teria sido muito positivo. O problema é que tem que combinar com os russos, né? Não adianta muito. Aí ele vai lá, se entende com Vladimir Putin, mas fica tudo encaminhado. Ontem mesmo o ministro da Saúde recebeu a visita do embaixador da Rússia, foi uma consequência imediata da conversa. O Putin já botou o embaixador para conversar com o ministro da Saúde, mas tem que combinar com os russos da Anvisa. Os russos da Anvisa, né, têm uma noção muito particular de urgência, de emergência. Eu estou cada vez mais convencido de que essas pessoas da Anvisa não estão nem aí. Eu não sei o que é isso, qual a prioridade deles. Olha, eu estou vendo aqui a notícia que ontem, enquanto o Brasil batia recorde aplicando 1.236.000 vacinas aqui no nosso país, é um número que nos anima. Na Índia foram aplicadas 4.300.000 doses de vacina em 24 horas. 4.300.000 doses de vacina. E grande parte dessas vacinas, ali um pedaço foi da AstraZeneca e outro pedaço foi da Covaxin. Essa vacina que a Anvisa está esnobando. Também vejo aqui a notícia de que ontem a Anvisa do México aprovou por unanimidade o uso emergencial da Covaxin lá no México. O Brasil não. No Brasil a Anvisa fica, como diz o líder do governo, ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, fica se apegando a preciosismos e com isso nega vacina num país em que está morrendo esse mundão de gente todo dia. Né? Num país em que está sendo assaltado pela contaminação avassaladora da Covid-19, cada vez em maior número. E aí fica lá, a Anvisa cheio de, não, está faltando esse papel aqui. Entendeu? Eu não consigo, inclusive em desrespeito à própria legislação.
A Anvisa recebeu, quinta-feira passada, o pedido de uso no Brasil de um remédio contra a Covid nos Estados Unidos. Eles já foram dizendo, olha, isso aí vai levar 30, 40 dias, se tiver tudo ok. 30, 40 dias para examinar. E eles só examinam papel. Papel, a legislação é clara. Diz, olha, se o medicamento, se a vacina foi aprovada pela agência reguladora americana, nesse caso, né, o FDA, e publicou os seus ensaios clínicos em revista científica, tem que liberar em 7 dias, está na lei. Mas eles não fazem isso e as pessoas continuam morrendo. Eu não sei qual é a prioridade, né? O que é que representa a prioridade para a Anvisa. Será a vida das pessoas? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Uma coisa que me ocorreu ontem é a constatação de que enquanto está morrendo aí, minha gente, está morrendo, sabe? Assim, só para que as pessoas façam ideia do que isso representa em termos de tragédia para o Brasil, né? Todo mundo faz ideia, mas veja bem, está morrendo no Brasil, por dia, o equivalente ao número de vítimas do World Trade Center, do 11 de setembro. Sabe aquele mundaréu de gente que morreu, que estava lá naquelas torres gêmeas lá do World Trade Center, 3 mil pessoas? Pois bem, o Brasil, estão morrendo 3 mil brasileiros por dia. Por dia. E a Anvisa está adquirindo ou imprimiu um ritmo, uma velocidade e um compromisso, né, do exame de remédios e vacinas contra a Covid, como se estivesse liberando um shampoo anti-caspa. Ora, vamos para o inferno. As pessoas estão morrendo, precisam de remédio, precisam de vacina, chega de preciosismos, né? Essa vacina russa que mobilizou ontem, que motivou ontem a conversa dos 2 presidentes da Rússia e do Brasil, conversa do embaixador com o ministro da Saúde, etc. Tudo isso é inócuo, porque tem 5 burocratas da Anvisa que olha, não estão nem aí para isso. Vai ser no tempo deles, 30, 40 dias, sei lá quanto, né? Essa vacina russa, a primeira vez que eles ingressaram com um pedido de uso emergencial foi em agosto do ano passado. Até hoje esses caras da Anvisa criam dificuldades para aprovar a vacina que está sendo usada no mundo inteiro. E também é o caso da vacina indiana. Meu Deus, essas pessoas estão com juízo aonde? De fato, eu tenho grande dificuldade de entender a escala de prioridades da Anvisa. O Cláudio, e segue o jogo político, não é? Porque se governadores do Nordeste se uniram para formar um consórcio para comprar vacina, e não deve ser dessa forma, não é? Até porque laboratórios hoje vendem para governos centrais. Então, essa é uma parte do jogo político. Claro, você fala, bem, o governo federal não está fazendo na rapidez que a gente gostaria, então estamos aqui para isso. Mas há também a comunicação política de se dizer isso para os seus eleitores. Ao mesmo tempo, ontem havia uma reunião entre governadores do Nordeste e a Anvisa, marcada para as 3h30 da tarde, e às 3 da tarde o presidente da República surge divulgando nas suas redes sociais essa conversa que você relatou que ele teve com o presidente russo Vladimir Putin. Meia hora antes, olha, tem políticas dos 2 lados ainda aí na comunicação da vacina. E vacina que é bom, nada, porque essa ainda não teve liberação. Tem ouvintes falando conosco, Pedro Campos? Tem já ouvintes conversando conosco aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Você já sabe, hein? Nosso WhatsApp é esse aqui, ó. 11 999 048756. Rede Bandeirantes de Rádio.